Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai discutir sobre os produtos notáveis, relações extremamente importantes que aparecem em todo lugar na matemática. E a gente vai nesse vídeo, além de você entender todos eles e eu te mostrar os mais usados, a gente vai visualizar eles. Isso que é mais importante, para que você não tenha que ficar preso à sua memória, ficar decorando se é o quadrado primeiro, duas vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo, coisa do tipo, e você visualize. Quando você visualiza, fica extremamente mais fácil você lembrar dessas relações ou até redescobrir elas numa hora que você precisar, tá bom? Então, para a gente começar, e antes disso, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixar um like no vídeo se esse conteúdo te ajudar de alguma forma. Então, antes de começar, a gente precisa pegar uma relação mais básica aqui, que é dessa daqui que eu fiz para vocês. A gente vai entender um pouco o que é essa história de distributiva, né? A gente vai visualizar essa propriedade distributiva que aparece em diversos locais. Então, de primeiro momento, eu tendo esse retângulo, eu poderia pensar em qual seria a área desse retângulo. Estou falando que um lado dele mede A, o outro lado mede x mais y. Então, eu posso escrever que a área do retângulo ela vai ser A, ou seja, um lado que multiplica o outro, que é x mais y. Essa é a área, tudo bem? Mas agora eu posso pensar de uma outra forma e dividir essa área em dois pedaços. Então eu vou quebrar aqui, ó. Quando eu faço essa divisão, eu tenho um pedaço que eu vou falar que vai medir x e outro pedaço que vai medir y, beleza? E agora, dessa forma, eu consigo calcular as áreas menores. Essas áreas menores, eu vou colorir elas aqui. Então, eu tenho esta área daqui, e a gente pode falar que essa área verde vai ser A vezes X. Faz sentido? Até colorir elas aqui para vocês verem. Depois a gente tem uma outra área, que é esta área daqui, área vermelha. E a gente pode falar que essa área vermelha vai ser A vezes Y. Então, se você parar para analisar, a gente tem que a área total ela pode ser escrita de duas formas. Ou dessa forma que o A multiplica x mais y, ou dessa forma que eu estou somando os dois pedaços aí que eu separei, o verde e o vermelho. E aí você vê que, no fundo, o que a gente fez foi pegar esse A, multiplicar pelo x, que deu isso. Depois pegar o A, multiplicar pelo y, que deu isso. Então essa é a propriedade distributiva que a gente usa tanto em matemática e agora você viu ela de um jeito mais geométrico, uma forma de você entender por que essa propriedade funciona, por que ela é válida, tá bom? E mais do que isso, além da gente trabalhar com letras, a gente pode entender uma coisa também, que é testar se isso funciona para números. Então, por exemplo, se eu tivesse 3 vezes 5 mais 2, quanto que é esse resultado? Bom, esse resultado, 5 mais 2 é 7, então vai ser 3 vezes 7, que isso é 21. Beleza, nenhuma novidade. Mas ao invés de eu fazer isso, eu posso fazer a distributiva que eu estava falando para vocês, multiplicar aqui, que no fundo é o que a gente fez nesse exemplo geométrico. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 2 dá 6, isso somado é 21. Então, a gente chegou exatamente no mesmo resultado. Então, essa propriedade, é óbvio que ela é válida sempre, não só para letras, mas sim, mesmo que essas letras sejam números, enfim. É claro que você, quando estiver numa situação dessa, seguir esse caminho é muito mais rápido. Mas é só para você testar mesmo e aceitar, entender que isso realmente é válido sempre. Então, essa é uma forma. E eu quero que fique claro uma coisa também, inclusive um dos meus alunos do curso Matematicamente me fez essa pergunta essa semana. Ele me perguntou o que é faturação. Então, para você entender isso, você pode, quando a gente enxerga esta passagem para cá, o que a gente fez foi a distributiva, né? Que eu acabei de falar para vocês. Multiplica aqui, multiplica aqui. Agora, se eu entender da direita para a esquerda, daqui para cá, o que a gente fez foi fatorar o A, ou melhor, colocar o A em evidência. Quando eu coloco o A em evidência, eu multiplico entre parênteses tudo que sobrou. Então, são duas formas de enxergar essa equação.
da esquerda para a direita, uma distributiva, da direita para a esquerda, colocar o A em evidência ou fatorar a expressão. Tudo bem? Então você vê que no fundo são a mesma coisa e isso pode facilitar o seu entendimento nesse assunto. Então beleza, já entendi essa relação, vou passar para a próxima relação agora, que também seria teoricamente um retângulo, só que ao invés de ter um lado A só, eu tenho um lado B também. Tenho o lado desse retângulo aqui seria A mais B, que seria o lado X mais Y, tá? Então, não vou deixar o sinal de mais aqui, mas creio que você entendeu a ideia. Então, se eu quisesse calcular de novo a área total aqui, a área total seria A mais B, que multiplica X mais Y. Beleza? Então, essa é a área total, ok. Agora, eu posso entender a área nos pedaços aqui de forma separada. Então, eu vou começar com esse pedaço vermelho daqui. Quem seria o pedaço vermelho? O pedaço vermelho vai ser A vezes X. Faz sentido? Depois eu vou para o próximo pedaço. Esse pedaço aqui, azul. Quem que é o pedaço azul? É só você olhar as medidas desse retângulo. Essa medida aqui é A, essa medida é Y. Então, a área desse retângulo vai ser simplesmente A vezes Y. Tudo bem? Vamos para a próxima área aqui, essa área verde. Essa área verde, de novo, é só você olhar os lados do retângulo para perceber que vai ser B vezes X. E por último, vou até colocar mais para cá para a gente ganhar espaço, eu vou ter o último retângulo, que você está vendo aí na imagem, que é esse daqui. Considerar esse laranja aí. Quais seriam as medidas desse retângulo? Bom, vai ser B vezes Y, tá certo? Então, de novo, a gente olha de um lado esquerdo a área, digamos assim, fatorada, certo? E do outro lado direito, a gente fazendo a distributiva. Então, só para ficar claro aqui o que a gente fez, como é que surgiu cada pedaço aqui. A gente fez o A vezes o X, que deu o vermelho. Depois, a gente fez o A vezes o Y, que deu o azul. Depois, a gente fez o B vezes o X, que deu o verde. E depois, a gente fez o B vezes o Y, que deu esse amarelo ou esse laranja. Tá certo? Então, eu posso enxergar isso algebricamente. Seria como se fosse essa distributiva. E geometricamente, a gente só está somando as áreas menores que compõem a área total para chegar nessa relação. Tudo bem? Fez sentido? Então, ó, mais uma vez, para ficar fixado a ideia, eu vou usar um exemplo numérico. Então, eu vou falar aqui 3 mais 1 vezes 2 mais 4. Então, vamos fazer essa conta. Essa conta aqui, se eu olhar de forma imediata, vai ser 4 dentro desse parênteses, 6 vezes dentro do outro parênteses. Isso eu sei que tem que dar 24. Agora vamos ver de forma separada. Então eu vejo, primeiro, 3 vezes 2, certo? Seria a primeira distributiva aqui. Isso dá 6. Depois eu vejo 3 vezes 4. Isso vai dar 12. Depois eu pego 1 vezes 2. Isso dá 2. E por último, 1 vezes 4. Isso dá 4. Certo? Quando a gente soma tudo isso, 6 com 12 dá 18. Com mais 6 deu 24. Que é o resultado que deveria dar mesmo para que a conta fosse igual, né? Então é isso. Essa é a ideia que você tem que ter em mente para esse tipo de fatoração. E aqui a gente pegou um retângulo de lados A mais B, X mais Y, lados mais arbitrários. E agora a gente simplesmente vai olhar um quadrado. Nesse quadrado aqui, eu tenho lados A mais B e A mais B da mesma forma. Então, vamos ver o que a gente consegue extrair, né? Lembrando que teria um mais aqui e um mais aqui, mas eu não vou deixar eles explícitos aqui, só para ficar claro. Nesse caso daqui, eu vou até já escrever a área direto, só para você já pegar aqui, ó. Quem que vai ser essa área aqui do meio? Vai ser A quadrado. Quem que vai ser essa outra área menor aqui? B quadrado, certo? Que é B vezes B. Depois eu tenho essa outra área aqui na lateral, que vai ser A vezes B, e aqui também vai ser A vezes B, ou B vezes A, tá certo? Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui, eu pego as áreas separadamente. Então, se eu pensar agora na área total, ou seja, A mais B ao quadrado, concorda? Seria a área total desse quadrado aqui. É lado vezes lado. Como os lados são iguais, então a gente coloca esse expoente aqui quadrado. Então,
A mais B vezes A mais B, eu vou ter o A quadrado, certo? Agora vamos ver o azul. O azul, eu tenho dois pedaços, dois retângulos de área AB. Então, são dois retângulos AB, tá certo? E por último, a área laranja ou amarela seria o B quadrado. Então, a gente chega nessa relação tão famosa, que é o quadrado da soma, né? Que é exatamente isso daqui que as pessoas adoram ficar decorando, né? Quadrado primeiro, duas vezes primeiro vezes segundo, quadrado segundo. Né? Uma relação extremamente frequente, mas você vê como é simples você entender por que ela é verdadeira. É só você desenhar esse quadrado aqui e identificar as áreas de forma separada e somar todas elas. Tudo bem? Espero que tenha feito sentido isso que a gente discutiu. E é óbvio que essa relação vai continuar sendo verdadeira se eu pegar, por exemplo, 3 mais 1 ao quadrado. 3 mais 1 ao quadrado é 4 ao quadrado, que é 16, certo? Então, a gente já sabe que a resposta é 16. Então, isso aqui vai ser 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 1 mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 6 mais 1. E adivinha, isso também dá 16, que é a mesma resposta que a gente deveria chegar. Tá bom? Então, é isso, tá? A relação é extremamente importante e a gente já pode passar para a próxima relação. E o que essa relação vai mudar agora? Aqui, ao invés de eu ter um pedaço do lado valendo A e o outro pedaço B, aqui vai ser o contrário. Aqui, o lado inteiro vale A e eu tenho um pedaço desse lado que vale B. Então, o que eu consigo extrair daqui? Que esse pedaço aqui seria A menos B, certo? Essa parte daqui. E a mesma coisa aqui, né? Aqui eu vou ter A menos B, pegando essa parte daqui. Beleza? Então, vou deixar isso aqui registrado. E a gente vai se interessar por calcular essa área daqui, ó. A menos B ao quadrado. Que área que seria essa? Bom, essa área é a área vermelha, certo? A menos B ao quadrado é a área vermelha. Vou deixar destacado aqui para vocês não esquecerem. Então, vamos pensar o seguinte. O que eu sei? Eu sei que para eu calcular essa área, eu tenho que fazer a área total. Quem que é a área total? A área total é A quadrado, certo? Já que o lado desse quadrado maior vai ser A. Então, é A quadrado. E agora, quem que eu tenho que tirar, hein? Dá uma olhada. Talvez você fique um pouco confuso agora, mas vamos com calma. Aqui eu tenho este retângulo completo. Qual que é a área desse retângulo azul? Lembrando que eu vou tirar ele. Esse retângulo azul tem área B vezes A, certo? Então, isso que eu vou escrever aqui. Eu vou subtrair essa área AB. Só que eu também vou subtrair esta área aqui, ó, amarela, que é um outro retângulo, que também vai ter a mesma área A vezes B. Então, menos AB. E aí, veja, eu já tirei esse retângulo, tirei esse retângulo. Só que, eu não sei se você percebeu, mas eu acabei tirando esse quadradinho aqui duas vezes, né? Tanto na parte azul quanto na parte amarela. Tirei ele duas vezes. Então, para não tirar mais do que eu preciso, eu vou acrescentar esse quadradinho uma vez. Esse quadradinho verde daqui. É a mesma ideia de quando a gente tem a união de conjuntos, a intersecção, que tem que adicionar a intersecção. É mais ou menos a mesma ideia, tá? Então, eu vou adicionar esse quadrado B quadrado, tá bom? Então, em resumo, qual que é a relação que a gente descobre? Que A menos B ao quadrado vai ser A quadrado menos 2AB, né, que seria o azul com o amarelo, mais B quadrado. Então, olha que interessante que a gente tem. Quando eu tenho um sinal de menos, aqui é menos, o resto continua positivo. Se eu comparar com essa outra relação que a gente tinha descoberto, aqui eu tinha sinal de mais e aqui eu tinha sinal de mais, o resto fica tudo igual. Então, basicamente, quando mudar o sinal aqui do meio, a gente só muda o sinal desse 2AB, que é o que acontece aqui, ó. Tá certo? Então, é uma forma de você fazer a relação desses dois produtos notáveis que a gente encontrou. Beleza? E claro que isso aqui também vai continuar funcionando, por exemplo, numérico. A gente pode até fazer um bem simples aqui, ó. 1 menos 1 ao quadrado. É óbvio que isso aqui vai dar zero, né? 1 menos 1 dá zero.
Mas vamos ver pela relação. Então, é 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1 mais 1 ao quadrado. 1 mais 1 deu 2. Menos 2 deu exatamente o zero que a gente está esperando. Beleza? E a última relação, uma relação bem interessante aqui, que é frequente e é mais difícil de visualizar. Mas eu vou te mostrar como é simples você ter ela em mente depois desse exemplo. Que é isso aqui, ó. A ao quadrado menos b quadrado. A famosa diferença de quadrados, que é útil até para a gente racionalizar frações que têm raízes e tal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho esta área completa, que é o a quadrado, e eu quero tirar a areazinha menor, que é o b quadrado. É isso aqui, ó. Eu quero tirar ele. Esse cara daqui. Eu vou tirar. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar esse quadradinho menor e vou puxar ele para o lado. Tirei. Só que quando eu tirei, eu quero saber qual é a área que restou. O que sobrou depois que eu tirei essa área que é o b quadrado. Vamos ver o que acontece. Eu vou pegar esse desenho e vou copiar ele aqui do lado para a gente ver o que acontece. O que eu posso pensar? Eu poderia, já que isso aqui é um quadrado, eu poderia pegar esse retângulo aqui e colocar ele aqui do lado. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar isso daqui e vou colocar ele aqui do lado e vamos descobrir o que a gente vai encontrar. Uma coisa que eu acredito que seja óbvia para você, né? Toda a área que estava aqui, essa daqui e essa, continua aqui, certo? Então a área dessas duas figuras é igual depois de eu ter tirado esse quadradinho azul aqui. Então, agora eu estou vendo um retângulo desse lado direito. E eu só preciso descobrir quais são os lados desse retângulo. Então vamos ver, ó. Aqui, esta medida é exatamente esta medida. E se você olhar com calma, isso vai ser simplesmente A menos B, certo? Agora eu preciso olhar a outra medida. A outra medida seria esta daqui. Então vamos ver. Eu tenho este pedaço é exatamente este pedaço aqui. Ou seja, é o próprio A, certo? Então isso aqui vai ser A. E ainda tem esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é este pedacinho, que é o B. Então isso aqui é B, isso aqui é A. Ou seja, esse lado do outro retângulo é A mais B, certo? E esse A mais B, eu sei que a área total desse retângulo vai ser a multiplicação desses dois lados aqui. Então é isso que a gente vai escrever. Eu tenho que essa relação A quadrado menos B quadrado vai ser A mais B, que vai multiplicar quem? A menos B, que é esse retângulo da figura da direita que a gente encontrou. Faz sentido? Então veja como é interessante. Essa relação ela é super útil, principalmente quando a gente quer ir da direita para a esquerda. A gente às vezes tem algo desse tipo, tendo só um deles, por exemplo, numa fração, e a gente quer chegar do outro lado. Então, como exemplo, vamos supor que você tenha a seguinte fração: 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Você quer racionalizar. Você vai multiplicar em cima e embaixo por alguém para que esse número e esse número fiquem ao quadrado. Ou seja, o que você quer é transformar isso. E você tem o roxo, certo? Por que você tem o roxo? Porque eu tenho uma subtração. Então eu tenho o roxo. Se eu multiplicar pelo verde, eu chego no que eu quero. Então é isso que a gente faz. Eu vou pegar aqui, ó, multiplicar por raiz de 3 mais raiz de 2, raiz de 3 mais raiz de 2. E aí a conclusão é que eu vou ter embaixo 3 menos 2, porque já virou quadrado das raízes. Em cima ficou raiz de 3 mais raiz de 2. E aqui embaixo deu 1. Então isso aqui é simplesmente raiz de 3 mais raiz de 2. Então esse é só um esboço para você ver uma aplicação dessa relação extremamente relevante para matemática, para álgebra, enfim, para tudo que a gente trabalha. Beleza? E aí, claro, só para a gente fechar, um exemplinho numérico. Então, você saber 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Aliás, falando nisso, eu vou fazer uma conta maior ainda. Vou pegar isso aqui, ó. 4.001 ao quadrado menos 4.000 ao quadrado. Imagina você estar numa prova e ter que fazer essa conta. Você tem que pegar o 4.001, elevar ao quadrado, depois subtrair do 4.000 ao quadrado. Uma conta gigantesca, né?
Só que se você tiver essa relação em mente, olha como fica extremamente simples. A gente vai pegar o 4001 somar com o 4000, multiplicar pelo 4001 menos o 4000. E aí, ó, esse parênteses é só fazer uma soma. Então vai ser 8001. E o outro parênteses, quanto que é essa subtração? É 1. Então acabou. A resposta é 8001. Pronto. Eu fiz essa conta gigantesca em poucos segundos, né? É uma aplicação desse produto notável aqui extremamente importante. Beleza? Então, ó, se vocês curtiram, a gente ainda tem alguns produtos notáveis que envolvem cubos, né? Então, a mais b ao cubo, esse tipo de coisa aqui, ó, a mais b ao cubo, ou a menos b ao cubo, ou a ao cubo menos b ao cubo, ou mais. Então, essas relações eu não mostrei nessa aula, mas se vocês quiserem, se a maioria de vocês quiser, deixa aí nos comentários para eu saber e eu faço uma continuação desse vídeo explicando, visualizando os produtos notáveis que envolvem potências cúbicas. Beleza? Então, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e, claro, se inscrever no canal também. Lembrando que para você ter acesso a esse PDF, ele vai estar disponível no grupo do Telegram. Todos os PDFs que a gente produz aqui nos vídeos do YouTube, eu estou disponibilizando lá para vocês. Fechado, gente? Então, é isso. Agradeço a sua participação aqui. Um beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.